tua casa. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui nessa casa bendita de oração, ainda mais depois de um final de semana tão tumultuado para a nossa cidade, uma desordem que ficou por conta da tempestade, mas também, Senhor, agradecendo por tanta solidariedade, por tantos esforços reunidos para reerguer a cidade. Agradecemos a cada um, Senhor, que participou através de doações, de trabalho físico e até mesmo nas suas orações. Pedimos, Senhor Jesus, que envolva os nossos irmãos afetados, que possa envolvê-los em bom ânimo, em coragem para um recomeço, e que também, Senhor, para o outro e para os nossos irmãos, para que nos tornamos cada vez mais fraternos. Peço, Senhor Jesus, que envolva todos aqui presentes, cada lar representado, cada um que está em nosso pensamento e em nosso coração, que possam receber nesse momento as suas energias amorosas, e que todos que aqui chegarem e ao saírem daqui, que possam sair melhores, Senhor, e que todos que nos encontrarem possam sentir em nós a sua doce presença. Sê conosco, Mestre amado, nos amparando, nos protegendo, nos guardando e nos orientando sempre na encarnação. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Fê. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso livro, né, Palavras de Vida Eterna. Hoje é a lição 55. A Carla, até quando é a Carla que coloca no grupo, né, nas mídias, ela falando: nossa, olha a lição, olha o verbo, suportemos, né, que é o nome da minha lição. E ela até falou assim: ixi, ainda bem que é da Rose essa lição, né? Mas foi uma lição muito bonita e não foi tão difícil de fazer. Porque quando a gente pensa suportemos, né, dá a impressão que é uma coisa que está ali nos nossos ombros e que a gente não está nem aguentando carregar, né? E Tiago, tanto Tiago, que foi uma epístola de Tiago que Emmanuel escolheu, tanto Tiago quanto Emmanuel mostra pra gente o suportar esse verbo como construir a paciência, a tolerância, o apoio mútuo, né? E não aquela palavra que a gente pensa que é um peso que a gente está arrastando, que a gente está suportando. Porque como eu falo que a gente desculpar e relevar é um exercício para o perdão, então suportar também é um exercício para a gente construir a virtude da paciência. Então a gente suporta, né, algumas coisas, tolera, para poder ir construindo aos poucos a paciência. Então na carta de Tiago, é uma carta que Tiago fala, ele até começa no capítulo na Bíblia, que é o capítulo 1, né, da epístola de Tiago. Ele começa assim: eu, né, filho de Deus. Depois ele fala: não, eu escravo, servo de Deus, né, mando essa carta às 12 tribos de Israel. As 12 tribos é uma analogia que ele faz às 12 tribos de Jacó, que são descendentes de Abraão, ou seja, que somos todos nós, né? Que naquela época ele quis dizer de todo o povo judeu espalhado por aquelas 12 tribos. E aí ele fala, ele coloca assim um incentivo na carta. Então a partir do versículo 2 ele fala assim, ó: considerais tudo com alegria, meus irmãos, principalmente os enfrentamentos nas diversas provações, sabendo que essa qualidade provada da nossa fé, ou seja, esse enfrentamento que a gente faz, né, nas provações, produz perseverança e paciência. E aí é o versículo escolhido por Emmanuel. Mas na paciência e na perseverança tem a sua obra completa, para que sejais completos e sãos em todos os sentidos, não lhes faltando nada. Então ele está dizendo assim, ó, que a gente construir por toda situação de provação que a gente passa, a gente ir ali suportando,
tolerando, né? Dando e recebendo apoio, que são esses verbos que eu coloquei aqui, sendo resiliente, né? Tendo coragem, a gente vai aos poucos construindo a virtude da paciência. E quando a gente tem essa virtude formada, a nossa obra está concluída. Então, qual obra? A obra da gente ser um espírito melhor, da gente ser um espírito virtuoso, porque a paciência ela é uma virtude. Então, a gente tem a obra completa, e aí ele fala que estando a obra completa, a gente vai ser são e nada vai nos faltar. Realmente, porque todas as nossas doenças do espírito, né, quando a gente for virtuoso, não vão existir mais. E a gente não vai mais sentir falta de nada, porque a gente, entre aspas, vamos ser um espírito completo. Então, Tiago, ele está incentivando, né, olha, tenha paciência, tolera, seja persistente em tudo que te aconteça no caminho, para que você construa essa virtude em si e cada vez mais você se torne um espírito completo. E aí, eu lembrei da semana passada, eu tinha até anotado no final, mas eu vou falar agora, que o Wagner fez, quem estava aqui, né, não sei se lembra, que o Wagner fez a analogia da estrada, né, que a gente vai desbravando, que no começo é uma mata fechada, e aí a gente precisa, né, de trabalho físico ali para ir desbravando tudo. Depois a gente já está um pouquinho mais evoluído, já consegue uma ferramenta. Depois um pouco mais evoluído a gente já consegue um maquinário, né? E a gente vai aos poucos, com paciência, a gente vai desbravando. E aí eu faço uma analogia que o Wagner também fez da nossa caminhada como espírito. Então o caminho, né, no começo ele é difícil, ele é fechado. E aí depende da gente construir essa estrada. E mesmo que essa estrada, né, pronta, a gente ainda encontra muita coisa, né, pelo caminho. Às vezes a gente precisa recalcular a rota, né? Às vezes a gente tem que pegar um desvio, às vezes a gente tem um impedimento, né, um bloqueio. Então, fazendo essa analogia com a estrada, a gente pode fazer com a nossa encarnação, né, com as várias. Primeiro, quando a gente era lá espírito primitivo, que tudo era mais difícil, que aí a gente, por que era? Porque a gente precisava desenvolver a inteligência, que é um atributo do espírito, e a gente foi desenvolvendo a inteligência. Tanto é que o intelecto é muito maior. A gente sabe que a asa do intelecto, ela já está ótima para voar. A gente precisa construir a asa do amor agora, da moralidade. Então a gente tem toda essa construção da tecnologia, na saúde, né? A gente viu aí sem energia o final de semana como que foi, né? Como que foi difícil, mas a gente tem esses recursos hoje em dia, e aí parece que essas facilidades, digamos assim, que era para que sobrasse tempo para a gente poder melhorar moralmente, a gente usou essas facilidades para complicar mais a nossa vida ainda, né? O Frutuoso, como chama aquele rapaz que veio fazer? O Arthur Valadares, que veio aqui fazer palestra. Ele fez uma parêntese sobre a tecnologia, porque ele falou assim que tanto a IA, todas essas facilidades que a tecnologia veio para a gente, é para facilitar a nossa vida material, para que sobre tempo para a gente cuidar da nossa vida espiritual. E aí o que a gente faz? Ocupa mais, pega a IA e toda a tecnologia e ocupa mais ainda a nossa vida material e vai largando a vida espiritual. Então, fazendo uma analogia, por que talvez é muito oportuno esse verbo suportar hoje para o nosso estudo? Apesar que não é essa a mensagem que Tiago e Emmanuel está dizendo, que eu vou ler a mensagem dele aqui, mas eu fiquei pensando muito que será que é porque a gente anda muito intolerante? Já percebeu que a gente suporta muito pouco hoje em dia? Muito pouco. Se está muito calor, a gente não suporta o calor. Se está chovendo, a gente não suporta a chuva. Se o outro está falando demais na cabeça da gente, a gente não suporta, não tem tempo, né? Se a pessoa está muito triste, reclama ali, a gente fala, ai não, não suporto reclamação na minha cabeça. A gente já percebeu como que nós estamos? Como a gente nem olha para o outro, nem ouve. Como a gente não suporta 2 minutos de desabafo de alguém, muitas vezes.
porque a gente está ali no nosso mundo, nas nossas coisas. Então eu fiquei pensando nisso, fazendo essa reflexão, porque alguns verbos que eu achei, né, que substitui o suportemos, é a tolerância, a paciência, o apoio mútuo, né, que é dar apoio e receber apoio, né, ajuda, perseverar. E aí eu fiquei pensando nisso, né, de que também a gente... Tudo é muito rápido hoje em dia e a gente desiste muito fácil das coisas, né? A gente desiste dos relacionamentos, tem muitos pais desistindo de filhos, tem muitos casais desistindo do casamento, né? Amizades, o seu melhor amigo não pode discordar de você, que já não é mais o seu melhor amigo, né? Você não suporta que o seu melhor amigo te corrija ou te dê um conselho que talvez vá de encontro a alguma coisa que você não quer ouvir, né? Você já se ofende. Então, olha como que isso é importante, né? Então, o suportar hoje, o suportemos, nesse sentido, tanto de Tiago quanto de Emmanuel, para dizer que a gente tenha tolerância, resistência, perseverança, paciência durante as provações, porque aí quando a gente constrói isso durante essas situações, que a gente vai realmente tendo um aprendizado, porque a gente já falou aqui zilhões de vezes e acho que todo mundo está cansado, né, de ouvir, de que as provações, as provas são oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, se a gente olhar para essas situações com mais paciência, com mais coragem, olha, hoje eu não consigo, né, ser um espírito mais otimista, digamos assim, né? Eu ainda fico muito entristecido, tá? Mas eu vou tentar, né? Eu vou procurar me esforçar naquilo que me traz alegria, porque aí a gente estava falando disso lá dentro, que é o esforço contínuo, a disciplina e a constância que torna um hábito, né? Porque a gente ter esses sentimentos que ainda precisam ser trabalhados em nós, não foi de uma encarnação para outra que a gente adquiriu, né? A gente vem ali, ó, desviando do caminho em muitas encarnações, né? Então a gente demorou, é igual quem ganha peso ao longo da vida e aí vai ao médico, o médico fala assim, olha, você tem que perder 30 quilos. A pessoa vai uma semana na academia, faz dieta e fala, nossa, mas eu não... Como que eu, né, não perdi? Demorou 30 anos para ganhar 30 quilos e acha que vai perder em 3 dias. Mesma coisa acontece com a gente, né? Nós viemos aí de muitas encarnações se desviando do caminho. A história conta isso pra gente, né? Qualquer livro de história conta isso pra gente, das barbáries que a gente fazia aí, das leis que precisaram ser feitas para que a gente tomasse jeito, né? Olha, tem uma lei hoje em dia, né, do feminicídio que não existia e mesmo assim ainda acontece. O bullying que antigamente não tinha, né? O racismo que antigamente não era punido. Então a gente vem de encarnações aí, ó, que a gente não tolerava nada, não suportava nada, fazia tudo do jeito que dava. E agora a gente tem que mudar o nosso comportamento, mudar o nosso pensamento e o sentimento. Então não é da noite para o dia. Então por isso que Emmanuel e Tiago tá dizendo pra gente numa mensagem otimista de que, olha, tenha paciência, né? Vai devagar, mas também não fica parado. Dá um passinho, às vezes vai escorregar, às vezes vai acontecer alguma coisa ali que deixa você um pouco paralisado, mas esperar assim, acontece, sem problema. Então, dessa dificuldade que a gente tem e aí do imediatismo que nos atrapalha, porque a gente fala, não, eu quero ser um espírito melhor, e aí a gente acha que vai assim, ó, da noite para o dia. E aí o que acontece? Como a Iraceles fala, a natureza não dá salto. Aí a gente quer dar um salto e quebra a cara. E aí o que acontece? A gente cai na culpa, que era o que a gente estava falando lá dentro. Aí, não, olha, eu vou lá na casa espírita, ouço tanto, né? E hoje briguei no trânsito, vamos supor.
né? Nossa, e aí alguém que estava ali do meu lado conhecido fala, nossa, você vai tanto na casa espírita e ainda brigou no trânsito? E aí eu tenho duas opções, olhar para mim e falar, nossa, é mesmo, que feio, né? Fazer uma oração, pedir desculpa ou para a pessoa, ou se a pessoa foi embora mentalmente, e numa próxima ocasião lembrar que eu fiz isso feio e não fazer de novo, ou ficar, nossa, é mesmo, né? Nossa, eu não tomo jeito mesmo, não tem jeito, não adianta nada, o que adianta? O que adianta isso? O que adianta tentar ser um espírito melhor? Então a gente tem opção. Então o suportar aqui faz parte disso, da gente ter esse entendimento. O suportar também é da gente ter esse entendimento conosco sério e sincero, não é passar pano pra gente, falar, ah não, mas eu faço isso porque eu ainda sou um espírito imperfeito. Não, eu faço isso porque eu ainda escorrego, mas eu quero ser melhor. E olhar para mim e falar, não, mas peraí, o que eu tenho de bom para poder me auxiliar nessa construção aqui da paciência? Porque a paciência, eu não sei vocês, alguém aqui tem? Construída? Né? O que eu tenho? Então, eu ainda estou na parte do suportar, né? Graças a Deus, que eu já suporto, né? Já ponho a aguinha benta na boca, já rezo, já saio de perto, já vou ouvir uma música, boto um tênis, vou correr na rua, vou dormir, para não complicar mais a minha vida. Então, cada um, olhando para si, vai ter ali, né, a sua estratégia, digamos assim. E aí, quando acontece esse aprendizado, né, nessas provações, por tudo isso que a gente passa, nesse longo caminho, nessa estrada, a gente vai tendo o entendimento. E quando a gente tem o entendimento, ele vem junto com uma lucidez, né, que aí a gente já entende, então a gente já tem uma certa lucidez para tomar a decisão. Então, num primeiro momento, eu discutiria. Depois, no segundo momento... O carro hoje que a moça bateu no meu carro... Ah, sim, a moça bateu no meu carro hoje atrás e deu ré e foi embora. Eu falei, não vou nem parar, não vou nem olhar. A hora que chegar lá na casa espírita, eu não olhei também, estacionei, larguei lá. Eu te perguntei, em outros tempos... Não, em outros tempos eram outros tempos e graças a Deus que esses tempos ficaram para trás. Sim. Né? Eu podia ter me desequilibrado, podia ter discutido, podia ter perdido a chance de estar aqui nessa casa bendita fazendo essas reflexões. Hoje não podia? Eu podia, era uma escolha minha, né? Ah, mas então você não se importou? Claro que eu me importei, mas eu não dei tanta energia para aquilo estragar um dia que está sendo ótimo, que é um dia que eu venho aqui falar para vocês que eu adoro, porque o primeiro ouvido que escuta é o meu. Então eu tomei essa decisão, né? Então sempre a gente tem as duas opções. Naquele momento eu ia resolver alguma coisa? Não. Então muitas vezes a gente passa por situações de prova que um momento ali de bom senso e lucidez evita tanto problema futuro, né? Às vezes uma discussão familiar que aí cria inimizade dentro da família por sei lá por quantas décadas. Né? Às vezes o término de uma amizade, porque você podia ter relevado, suportado, né, aquele minutinho de passar. Sim. Não, mas você estava dizendo isso, então que a gente tem que aguentar tudo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você não tiver naquele momento o mínimo de caridade, de boa intenção para resolver, deixa quieto, né? Melhor do que agravar a situação. E tendo essa lucidez, com esse aprendizado e com esse entendimento, a gente vai criar uma coisa chamada maturidade. Olha que beleza! Tanto a maturidade no nosso caminhar do tempo físico, quanto espiritual. Né? Que espiritual está muito longe, né? Que nós ainda estamos no estágio ali, né, da escola ainda, né? Mas a gente já pode, nessa encarnação, ter atitudes mais maduras, né? Ser mais tolerante. Não ficar no revide, no mimimi, né? Na situação ali birrenta, de que, não, ele falou, também vou falar. Não, porque eu quero dar a última palavra. Não vou deixar a batata assar, não vou... Olha isso, gente. A gente tem frases prontíssimas. E a gente fala, mas é um ditado popular, que saiu do nosso pensamento de hábitos ruins repetidos. Que a gente veio, repetindo. Então, às vezes, a gente pensa que é só um ditado popular, mas se a gente parar a fundo,
é aquilo que está no nosso pensamento e é aquilo que está no nosso sentimento. Que aí é um sentimento de vingança, de revide, de duelo, né? Que a gente não quer dar nome porque é feio, mas é o que a gente tem ali no fundinho, que a gente tem que olhar. Aí Emmanuel começa assim na lição, ó. Detente um minuto no torvelinho das preocupações costumeiras e repara que deves ao próprio equilíbrio à paciência divina, a sustentar-nos em cada instante da vida através de 1000 modos. Então tá falando que é pra gente parar um pouco e refletir, né? Essa correria nossa doida e pensar que o nosso equilíbrio se dá à paciência de Deus. Porque imagina se Deus tivesse paciência conosco. Quantas encarnações que a gente vem aí, ó, desviando, né? E o que Deus faz? Nos dá a oportunidade todo santo dia de fazer diferente. O sol nasce todo dia, Deus está ali, através de um amigo, de uma casa de oração, de uma religião, de um familiar, de uma leitura, de uma música, tendo paciência para que a gente volte para o caminho. Aí a gente vai lá, se desvia de novo. Aí Deus fala assim, não, isso aí não quero mais saber. Não, vai lá e dá a oportunidade da encarnação, de nascer com aqueles que a gente precisa reajustar, de reajustar o que a gente lesou na lei. Então olha a paciência de Deus conosco. Enviou Jesus para nos tutelar, para cuidar da gente. Vai falar, ó, vai lá, irmão mais velho, cuida desses aí que tá engatinhando. Né? A gente tem que pensar muito nisso. E aí Emmanuel, ele dá exemplos, né? Ele fala assim, ó, muita gente, talvez identificando na ternura do recém-nato, né, de nascido, duvidasse da sua capacidade de sobreviver para a existência terrestre. Mas Deus teve paciência contigo e confiou-te o devotamento materno que te ajudou a ativar as energias do próprio corpo. Então, mesmo pequenino, a gente tem um apoio. Mesmo ainda tendo pensamentos infantis, né, fazendo uma analogia, a gente tem aquele que nos direciona, que nos dá um rumo. Depois ele dá outro exemplo, né, que fala da alfabetização, que imaginou que não ia aprender nem as primeiras letras, e aí depois com a ajuda de professores, de informação e tudo mais. Então Emmanuel está dando esses exemplos de que nada é perdido. De que às vezes a gente pensa, esse não tem mais jeito. Talvez só precisa do caminho certo, né? Só precisa de alguém que oriente, só precisa de alguém que olhe, né? De alguém que escute, para poder tomar o rumo. E Deus faz isso conosco. Então, por que a gente não faz isso com o próximo? Ele vai falar mais para frente. E a paciência do Senhor, cada dia, permite generosa que tales plantas inertes, que te assenhoreis do suor e do sangue dos animais, que te apropies das forças da natureza e que te valhas indiscriminadamente do concurso dos semelhantes para que te alimentes e mediques, restaures e instrua. Então está dizendo aqui, ó, que Deus, na sua paciência, ele permite nos dar a natureza, né, as colheitas, os médicos, tudo, o desenvolvimento da tecnologia, tudo isso foi a paciência de Deus conosco desde lá do começo da estrada, lá onde tudo era um matagal e a gente teve que vir desbravando, né? Deu aquele que, sei lá, bateu as 2 pedrinhas e teve o fogo, depois já veio outro que olha aí, que teve eletricidade. E assim foi vindo. Essa é a paciência de Deus, porque a gente vem se desviando há muito tempo. Pessoas, Deus fala assim, não, vou deixar esse povo aí na treva, não tenho mais paciência com eles. Então a paciência de Deus é que nos ajuda a evoluir, né? Que nos ajuda a caminhar. Por que eu estou usando a paciência de Deus? Porque é através das oportunidades que Deus nos dá. Aí falo mais uma vez, a oportunidade da reencarnação, a oportunidade de estar com aqueles que a gente precisa reparar, a oportunidade da gente se alinhar às leis de Deus que a gente lisou em algum momento. E aí a gente ainda pode trazer para mais perto. Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade, né? A gente tem que agradecer, dormiu, no outro dia acordei, nossa Senhor, obrigada, mais um dia, né, de oportunidade.
Então isso faz parte da paciência de Deus. Boa tarde, Mariana. Mariana tá aí. Aí Emmanuel, para terminar, ele fala assim, ó: lembra-te dessa paciência perfeita que te beneficia e cultiva a paciência para com os outros. Tá bom? Né? Viu, Marilda? O companheiro cuja aspereza te ofende e o aprendiz cuja incipiência te irrita são irmãos que te rogam cooperação e entendimento. E quantos te caluniam ou apedrejam são doentes que te pedem simpatia e consolo. E aí eu volto na frase que lá no começo que eu disse para vocês, né? E hoje em dia a gente anda tão intolerante, né? E a gente vê tantos aí sofrendo da alma e a gente fala, depressão é frescura, é falta do que fazer, não tem paciência, não tem nem olhos de ver. Depois acontece uma tragédia, fala, nossa, mas nem percebi nada. E às vezes a pessoa estava ali pedindo socorro e a gente não teve paciência de ouvir, né? Às vezes, hoje em dia mesmo, eu vejo que o meu marido que fala isso, porque os postos de saúde agora é por aplicativo, né? E aí, muitas vezes, os idosos, tudo, não sabem nem marcar a consulta pelo aplicativo. Aí o posto de saúde acha que eles têm que aprender. Aí muitos vão lá e ele fala, às vezes ele senta, explica, aí na outra semana a pessoa aparece lá, eu não entendi direito. E tem que ter paciência para poder explicar, né? Tem que ter paciência. Então, muitas vezes o pessoal não tem não, viu, gente? É pelo aplicativo. Mas é difícil. Eu tenho alguns aplicativos que quando eu abro lá que tem aplicativo para pedir algum trem, eu já falo, já vou desistir. Tem que fazer login, não piorou, porque eu não sei senha nunca. Eu nunca sei minhas senhas. É porque quem faz minhas senhas é meu filho. E aí eu não sei também minhas senhas. Aí eu tenho que criar outra senha. Tem que ter um pouco de paciência comigo também, gente. Então é assim que funciona, né? E ultimamente a gente anda muito sem paciência, né? Parou o trânsito um pouquinho, escuta aquela buzinação, né? Acaba a fita ali da moça no caixa do mercado, a gente quer ter um ataque, porque vai demorar demais para trocar a fita. Olha como que a gente não tem paciência para nada, né? Mas para que colabores e compreendas, harmonizes e reconfortes, é necessário que a tolerância construtiva te alente os passos. Então a gente tem que estar sempre vigilante. É respirar, é pôr água benta na boca, é fazer uma atividade física, é ouvir uma música, é tocar um piano. O que te acalmar? É falar com um amigo, porque isso que vai nos ajudar a construir essa paciência, porque a gente não vai conseguir ter paciência de uma hora para outra, né? A gente tem que construir aos poucos. À frente dos óbices, ou seja, dos impedimentos de todo gênero, guarda a paciência que ajuda, e diante dos ataques de toda a ordem, cultiva a paciência que esquece. Aí está a lucidez, né? Aí está a maturidade, porque a gente não esquece, né? A gente fica remoendo. Além da situação desses impedimentos aqui, ó, dos óbices, de todos os gêneros, testar, não vou nem falar tirar, porque a gente não tem, testar a nossa paciência, a gente ainda sai daquela situação e fica remoendo a situação, não fica? Tira até a nossa paz, a nossa saúde. Então é aí que entra a maturidade da gente, ó, aconteceu, pronto, acabou, né? Mas o assunto não resolveu. A hora que eu tiver equilíbrio, eu resolvo nesse momento. E deixar para a hora que tiver equilíbrio, não é, né, ficar duelando mentalmente. Fica. Por isso que ele pede, né, essa tolerância e aí eu falo que aqui entra também a vigilância. E aí, para terminar, ele fala: escuda-te, ou seja, protege-te, pois na paciência para com todos, sem jamais te esqueceres de que a alegria dos homens é a paciência de Deus. Então, eu até anotei aqui depois, hoje de manhã, na hora que eu li novamente a lição, de que é um ensinamento
básico, né, de Jesus e difícil que a gente não segue, é fazer para o outro o que a gente quer para a gente. Se Deus tem tanta paciência conosco, por que a gente não tem um tiquinho de paciência com o próximo? Eu falo da paciência hoje, porque meu pai e minha mãe viveram 66 anos de casados, né? E minha mãe era um poço de paciência, minha mulher deixou. E meu pai às vezes alterava, ela não abria a boca, ficava quietinha, ela pro canto. Amanhã ele estava calmo, ela falava, vem cá, você viu o que você falou ontem, você fez isso, Olha. Aí ele abaixava a cabeça e não falava nada, porque ele entendia que ele estava errado. Por isso viveram 66 anos, sem separar. Aí já pensou, né? Ele tinha esse comportamento. Já pensou se cada vez que ele alterasse, ela alterasse Se ela junto? alterasse, batesse de frente. Já pensou o que ia acontecer? Para ele, olha isso, serviu de exemplo para ele, está servindo de exemplo para nós, né? Para nós todos, Nós todos. né? Eu já estou treinando isso daí. Às vezes eu não consigo e aí eu pego e falo, vou dormir. Porque aí eu sei que dormindo lá, com fechado, eu não vou fazer. Tem um amigo que ele fala, minha mulher briga comigo, começa a subir a musiquinha e ela fica gritando, e eu fico subiando, vou andando para lá e subiando. Deixa ela falar, gritar. E tá vendo, gente? Cada um tem a sua válvula de escape, ou seu apoio, digamos assim. Vamos olhar como apoio, né? Vamos olhar como assim, ó, é o apoio para você não ficar uma panela de pressão. Há mais alguém? Quer falar alguma coisinha? Alguém? Alguém? Eu acho que só no comecinho, quando você estava descrevendo o negócio do carro, né, do que aconteceu, talvez a gente não saiba o que fazer, mas a gente já tem, então pode continuar e você nos... Na minha